do Divino. Já como eu falei na sessão anterior, né, o Estado é laico, mas Sim. no nosso caso, a nossa religião é católica majoritariamente, não é? Então, vamos então aprovar a ata da sessão anterior. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Então, a ata da sessão 20ª ordinária do dia 13 foi integralmente aprovada, né? Lista de processos retirados de pautas e adiados. Vamos ver aí? De ordem da presidência da Câmara, desembargador Durval Aires Filho, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados desta pauta de julgamento. Sim. Iniciando pelos processos adiados da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, número 35, agravo interno civil 062, 1595, dígito 95 de 2022, barra 50.000, número 39, agravo de instrumento 062, 1848, dígito 49 de 2023, número 42, agravo de instrumento 064, 0582, dígito 82 de 2022, número 44, agravo de instrumento 064, 035, 5, dígito 92, dígito 2022, número 46, agravo de instrumento 063, 7633, dígito 85 de 2022, número 47, agravo de instrumento 062, 2130, dígito 87 de 2023, número 51, agravo de instrumento 062, 4359, dígito 20 de 2023, número 53, agravo de instrumento 063, 0624359, dígito 20 de 2023, número 53, agravo de instrumento 0621777, dígito 47 de 2023, número 54, agravo de instrumento 0624766, dígito 26 de 2023, número 57, agravo de instrumento 0624500, dígito 39 de 2023, número 58, agravo de instrumento 0623972, dígito 05 de 2023. Da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, ficam adiados 89, embargos de declaração 305359, dígito 06 de 2019, número 104 de pauta, o número 105, número 106, número 109, número 110, número 111 de pauta, número 115 de pauta, número 122 de pauta, número 131 de pauta, número 132 de pauta, número 133 de pauta, número 134 de pauta, número 136 de pauta, número 138, número 139, número 142, número 149, número 151, retirados de pauta, número 55, que é o agravo de instrumento 062, 4521, dígito 49 de 2022, número 92, embargo de declaração civil 062, 3025, dígito 48 de 2023, número 102, embargo de declaração civil 083, 1390, dígito 22 de 2014, barra 50.000, número 107, agravo de instrumento 063, 98, 33, dígito 65 de 2022, número 118, agravo de instrumento 062, 61, 134, dígito 07 de 2022, número 119, agravo de instrumento 062, 5698, dígito 48 de 2022, número 124, agravo de instrumento 063, 3784, dígito 42 de 2021, número 125, agravo de instrumento 063, 0733, dígito 23 de 2021. E da relatoria do desembargador Evandro, número 172, que é a apelação civil 013, 32, 34, dígito 58 de 2008. Esses são os processos adiados e retirados desta pauta. Dando prosseguimento, vamos então começar com a pauta 24, das minhas... O senhor vai fazer logo a preferência sem sustentação, As preferências sem sustentação. Certo. Então, é o número 24. 24 mesmo? É. Então, anuncio a pauta. O desembargador Evandro, Vossa Excelência está mais disponível. A pauta é número 24. Desembargador Darival, pauta 24, desembargador Bezerra, que é o agravo de instrumento 0. É minha. Então, eu estou só. Eu não dispensei. Então, o agravo de instrumento 063, 46, 38, traço 02.2022.8.06, uma sequência de 4 zeros,
egresso aqui da comarca de Fortaleza mesmo. Agravante Banco Bradesco. Agravado Pedro Walter Leal. Recurso conhecido e improvido. Um voto, Sua Excelência, confirma. Eu já vi o voto provisório, Pois não. analisei com uma certa cautela, Pois não. e o voto está bem lançado, está bem fundamentado, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Bezerra. Também, presidente, mas eu inicio dando bom dia, Vossa Excelência, Bom dia. bom dia, colega Darival, Evandro, Sim. doutora Leila, Marcelo, doutor Cortez, se encontram online, senhores advogados. Eu também acompanho Sua Excelência. Ok. Então, o resultado é exatamente esse. Recurso conhecido e improvido. Ainda na sequência, os embargos de declaração civil 018-1421-48.2018.8.06. 1.000 ao contrário, barra 50.000 é o número 31 da pauta, não é? Embargante imagens, incorporações e participações. E, nesse caso aqui, o relator é o desembargador Darival, né? É o número 31 do desembargador Bezerra. Desembargador Darival. Francisco Darival Bezerra. Está no embargo de declaração. Estou desprovendo em razão da súmula 18. Pois não. Então, desembargador Bezerra concorda, desembargador Evandro também concorda. Pois não, senhor presidente, não sem antes cumprimentar Vossa Excelência, desembargador Darival Bezerra Primo, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, doutora Leila, doutor João Eduardo Cortez, senhores advogados. Acompanho integralmente Perfeito. Sua Excelência, o relator. Perfeito. Então, posso proclamar o resultado, que foi conhecido e desprovido. Ainda na relatoria do desembargador Darival, eu indico o número... Tem esses aqui que são presenciais, se quer dar preferência. Pode ser também. 135. Mas como eu já tinha anunciado, Então tá bom. é o número 41 da pauta. Ok. Então são esses aqui. E esses aqui que são relatoria. Olha aí. É o desembargador Bezerra aqui em cima. Bezerra. E o 52 aqui é o desembargador Darival. Então, com Darival fica. Darival. Que eles estão presenciais. né? Ok, Normalmente- perfeito. Tem, então presencial. Mas aí o senhor vai dar continuidade nele. Então, o primeiro é o 41, né? o primeiro é 41. Está em mesa, então? Excelência. Pois não. Agravo de instrumento 0620405-63.2. 2023.8.0600, são 4 zeros. Agravante Monoelito, Teixeira Carneiro Monteiro. E agravada China Construção Baker. Da China. Pois não, senhor. Pois não, comigo? Relator. Então, senhor presidente, eu não o fiz da primeira vez, Sim. mas eu quero saudar calorosamente Vossa Excelência, cumprimentar com muita alegria, com muito afeto, o desembargador Bezerra, o desembargador Evandro, e o doutor Cortez, a doutora Leila, a todos os advogados aqui presentes. E vai haver sustentação, senhor presidente? No outro. Tem sustentação. Nesse aqui tem sustentação. Se for Vossa Excelência, pode dar a palavra ao sustentante. Está né? presente, que é o Está advogado. Bom dia, Quem é o presente? Então, O advogado. Daniel Sucupira Barreto, se encontra? sim, Ou se encontra online? eu Pode tô ver no- aqui o momento aqui do advogado, que solicitou, é Daniel Sucupira Barreto. Perfeito. Daniel Sucupira está presente? Doutor Daniel? Sim, estou presente. Doutor online? Doutor Daniel, por favor?
Estou presente, Excelência. É. Está lá, então Tá. vamos lá. Mas ele não está. Ele não está, Ele está. Ele está, Sim. então pronto. mas ele não respondeu ainda. Quer chamar, Vamos ver se a insistir? gente, vamos ver se a gente localize. Por gentileza, doutor Daniel Barreto, o senhor consegue nos ouvir? Está funcionando, né? Acho que chegou agora. Estou doutor Daniel. presente. Pronto. Sim. Alô? Estão me vendo? Sim. Ah, É. vocês. Bom dia. Primeiro, cumprimentar o presidente da sessão, doutor Durval Aires, o relator Francisco Darival Bezerra, os demais desembargadores, Marcel, secretário. Trata-se de um agravo de instrumento contra Vamos já. a decisão homologatória de cálculos. É bem simples o problema e eu não vou me delongar. Na realidade é o seguinte, nós apresentamos os cálculos para liquidação de sentença, não houve impugnação desses cálculos pela parte do banco, porém a meritíssima juíza encaminhou para a contadoria. A contadoria realizou seus cálculos e estes cálculos, apesar de nossas súplicas e pedidos, a juíza homologou com um grave defeito. E é um defeito simples. Na sentença, esse é um caso assim, esporádico, por quê? Porque esses casos de expurgos inflacionários, todos eles acabaram, a sua grande maioria, sendo carreados para aquele grande acordo. Esse caso especificamente, ele transitou em julgado. O banco perdeu os recursos e ele transitou em julgado. E na sentença, a juíza deu todos os expurgos, falando de um por um. Quando foi dos cálculos, a contadoria simplesmente ignorou o mês de março do plano Collor, que é o maior dos expurgos, que foi reconhecido na sentença e deveria ter corrigido por 84%. Esse foi o único erro e esse é o único problema. Apesar de apontado especificamente, a meritíssima juíza houve por bem homologar o cálculo da contadoria. O nosso pedido é muito simples, é que seja reconhecido esse expurgo, e aí nós pedimos alternativamente, ou que reconheçam os nossos cálculos apresentados e não impugnados, já nos autos, ou que seja retornado à contadoria do tribunal ou à contadoria do fórum, para que efetive os cálculos da maneira correta, incluindo o mês de março. Né? Ficou bem destacado que eles começaram a correção a partir de abril, pularam março. E as provas estão nos autos, claramente. Né? Inclusive, apesar da juíza ter dado a inversão do ônus da prova, o banco não apresentou os extratos. Quem acarreou os extratos aos autos desde o início foi o autor. Certo? Então, é simples, é um pedido muito, muito lógico, digamos assim, e a pedra fundamental é é que seja incluído nos cálculos os expurgos dados em sentença referentes ao mês de março de 1990. Era isso, senhores. Muito obrigado. A palavra do relator. Pois não, Sua Excelência. Excelência, eu quero cumprimentar com muito respeito o doutor Daniel Barreto e louvar pela sua combatividade na luta pelos interesses do seu constituinte. É muito simples, senhor presidente. Já houve um agravo de instrumento que decidiu sobre isso, e aqui é outro agravo de instrumento, e eu vou ler a proposta da emenda aqui e apenas aqui uma pequena parte do voto. Agravo de instrumento, ação de liquidação de sentença, determinação de prévia liquidação de sentença, exarada no agravo de instrumento, número 0622-60832-2022, recurso prejudicado. O acórdão proferido dos autos de instrumento, que eu acabei de citar o número, reverbera diretamente na discussão do pedido feito. Isso porque, ao determinar a submissão dos autos originários à fase de liquidação, tem-se que os cálculos homologados podem sofrer diversas alterações. Então, eu estou mantendo, dizendo inclusive que nem cabe nesse caso, que já foi decidido em outro agravo nessa situação. Então, não estou conhecendo do recurso, estou declarando prejudicado. É como voto, Excelência. Senhor desembargador José Cavalcante, desembargador Evandro. Relator, senhor presidente. Então,
Recurso não conhecido. Proclamado o resultado. Então, Cada multa, mas eu não fiz essa. exatamente. Eu vou anunciar o processo 062. Está aqui já. É um dos. Tá na tela. Então, a pauta. É isso aí. Então, eu acho que a pauta é 147, desembargador Bezerra. É a apelação civil 019-3265-68.2013.8.06, meu ao contrário. Apelante Silvano Henrique Alves da Silva, apelado Caixa Seguradora S.A. Então, ele se encontra, o advogado? Sim, Excelência, estou aqui, presente. Então, Vossa Excelência... Representar apelante. Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a defesa de seu cliente. Presidente, como é o nome do doutor? É João Henrique do Antero. João Henrique. Doutor João, eu estou atendendo o seu pleito de forma parcial. Deseja fazer sustentação? Eu gostaria, Excelência, porque assim, meu cliente até ele tá muito debilitado. Ele pediu que eu faça isso mais por uma questão de despesa, até o outro processo que eu tenho aqui de sustentação oral. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência, até porque o relatório já consta nos autos, viu? Presidente, Esse aqui. presidente, a palavra é dele. Então. Pois não. Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a Perfeito, defesa do seu cliente. Pode começar. Excelentíssimos desembargadores, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para defender o meu cliente, que realmente hoje se encontra extremamente debilitado na sua saúde, né? E nesse processo específico, ele é contra a Caixa Seguradora, porque o apelante, ele era policial militar e ele sofreu um grave acidente de moto, no qual ficou debilitado permanentemente para suas atividades. Ele teve uma grave lesão na perna, que isso incorreu num câncer, e muitos outros problemas, tanto psicológicos quanto problemas, inclusive, dentro da sua família, o que é de se esperar. Entretanto, quando ingressou com a presente ação contra a Caixa Seguradora, restou demonstrado que eles haviam negado a cobertura do seguro de forma extremamente ilícita. Não havia justificativa para negar, uma vez que todos os laudos médicos justificavam e demonstravam que ele mesmo estava debilitado tanto pela lesão como pelo câncer que sucedeu à lesão. Ocorre que, durante o processo, houve uma antecipação de tutela, que foi descumprida pela Caixa Seguradora. A Caixa Seguradora descumpriu a tutela e não se pronunciou durante o processo. Bem adiante, após entrarmos com a execução provisória, o cumprimento provisório de sentença, a Caixa Seguradora argumentou que a Caixa Econômica deveria fazer parte do polo passivo da presente ação. Ocorre que a presente ação ela foi inicialmente ajuizada na Justiça Federal e já tinha vindo de lá o processo. O processo retornou para a Justiça Federal, onde foi reconhecida a incompetência e que o processo se devia exclusivamente à Caixa Seguradora e não à Caixa Econômica, como queria justificar a Caixa Seguradora. E o único elemento em que ela usa como argumento para poder justificar a necessidade da Caixa Econômica Federal participar do polo passivo, né, e para poder justificar o seu descumprimento da antecipação de tutela, ele repousa na sua 205 dos autos, que é o e-mail da Caixa Econômica, em que a própria Caixa Econômica diz o seguinte: Caixa Seguradora, cumpra apenas com o pagamento do seguro. E as taxas, e evidentemente as taxas cartorárias, que fariam parte da obrigação da Caixa Seguradora cumprir. E eles utilizam esse argumento dizendo, precisa de que seja determinado para o cartório fazer o cumprimento disso aqui, ou seja, algo que a própria Caixa Econômica, nos autos processuais, juntado pela própria apelada, disse que deveria ser
obrigação da Caixa Seguradora. E ela descumpriu a antecipação de tutela e o imóvel do meu cliente foi a leilão. E durante esse leilão, claro, assim, ele passou por inúmeros perrengues, né? Tanto financeiro, porque ele estava naquela questão da aposentadoria da polícia, né? Que no caso era uma reserva remunerada, né? E nós corrimos, apresentamos um novo pedido e o imóvel foi retirado de leilão naquela ocasião, devido justamente a essa antecipação de tutela que não foi cumprida, mas que havia sido deferida nos autos. Após isso, excelências, meu cliente sofreu, claro, por conta de toda essa dificuldade, tanto porque financeira, porque ele tinha que arcar com procedimentos médicos diversos, né? Ele teve, como falei anteriormente, não só a questão da perna, mas isso aqui gerou um câncer ósseo nele e outros problemas mais de diversas severidades. Meu cliente passou por um processo crítico de divórcio, né? E na situação delicada da sua saúde, ele passou por inúmeros, assim, digamos assim, danos morais, né? Que, claro, nós não juntamos nos autos, porque o processo já estava bem avançado em seu desentranhar. Porém, apenas a título de conhecimento de vossas excelências, né? Meu cliente, com extrema boa-fé, pagou todas as parcelas desde a data do seu acidente, em março de 2012, até agosto de 2013, quando foi feita a perícia na Caixa Seguradora. Ou seja, mais de 6 meses de contribuição que ele agiu, demonstrando sua boa-fé perante a Caixa Seguradora, inclusive por conta assim, de entender que não foi definida ainda a questão do meu seguro. Então, eu vou continuar contribuindo, né? E o que demonstra é que ele sempre agiu, né? Sempre no intuito de ter uma segurança jurídica, o que lhe foi negado, né? Apesar de ter prestado ter assinado um contrato de seguro, não lhe foi permitido, não lhe foi garantido a contrapartida da seguradora. A contrapartida simplesmente lhe negou o direito líquido e certo que estava ali, porque todos os laudos médicos comprovavam a sua situação, tanto que a sentença, ao final, foi julgada procedente. Entretanto, achamos que o valor dos danos morais foram muito pequenos diante do dano moral que esse homem vem sofrendo desde 2013. Então, eis a razão do nosso apelo, né, para que seja reconsiderado dano moral e para que seja reconhecida também as astrentes que foram arbitradas no início do processo, mas que a sentença não deu assim, prosseguimento às mesmas, em virtude do amplo descumprimento da Caixa Seguradora, do seu dever, que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, em cumprimento provisório de sentença, que seja resolvido. Esse é o meu apelo, essa é a razão pela qual eu insisti nessa sustentação oral, até mesmo a pedido do meu cliente, que praticamente 2, 3 vezes por semana me liga, preocupado sempre com essa questão desse processo, porque quando a pessoa está prostrada, eu acho que às vezes o advogado é o único psicólogo e consolo para essa pessoa. Muitíssimo obrigado, excelências, espero provimento. Devolvo a palavra ao nobre relator. Pois não, presidente, obrigado ao doutor, advogado da tribuna. Parabéns pela sustentação. Presidente, a coisa aqui é bem simples. Pois não. O recurso ele se restringe a 2 pontos. Majoração da indenização, que lá na ponta foi R$7.000, né? E a aplicação de multa por má-fé. Na verdade, presidente, eu mantenho a íntegra a sentença gastada, dou provimento simplesmente à majoração dos danos morais, que foi R$7.000 na ponta para R$10.000, e afasto também, como fez o juiz na sua sentença, a litigância de má-fé, porque não vi litigância de má-fé à luz da jurisprudência posta nos nossos tribunais. É assim que volta. Pois não. Desembargador Evandro, como se manifesta? Eu ratifico meu voto provisório e acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Também acompanho o nobre relator e declaro que o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Então, dando sequência, vamos agora ao processo
É o 135? Também com o desembargador Bezerra, que é o agravo de instrumento 063-2494, traço 26.2020.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros, não é? Agravante José Batista dos Santos Filho, agravado Marcelo Bezerra. E aí, Vossa Excelência, quem pediu foi o Anderson, doutor Anderson. Repressão do agravante. Perdão. Então, doutor Ângelo, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos. Doutor Anderson, Pois não, Excelência. parece-me que é possível a dispensa de sustentação oral. Uma vez, sim. Vossa Excelência representa o apelante, não é isso? Apelante, Agravante, né? O agravante, solicitou. sim, Excelência. Bem, eu estou Agravante. suspendendo a reintegração de posse deferida pelo juiz. Pois não, Excelência. Excelência dispensa a sustentação? Sim, Excelência. Dispensa a sustentação. Perfeito. Eu queria que o senhor me concedesse apenas um minuto para breves palavras, porque trata-se de uma posse rural. É um agricultor de 73 anos que largou a vida na cidade, foi para o campo e criou seus filhos lá, né? É o que eu estou falando no voto. Tá certo? Eu posso E agradeço Vossa Excelência. Pois Ok. não. Presidente, eu vou ler só a cabeça da... Remeta? Pois não. Lembrando, presidente, que esse problema de reintegração de posse, nós eu ia até discutindo aqui, antes de ser presidente, Pois não. eu estava discutindo uma vez aqui, Debatendo. o problema de posse com o desembargador Darival, e eu disse para ele, e ele relembrou também que foi advogado do IDACE, Sim. antigo ITERCE, né? Fui advogado dos sindicatos trabalhadores rurais. Também fui dos sindicatos Depois, trabalhadores né? rurais. E aqui, Darival, em boa hora, é referido o nome IDACE. Né? IDACE, ITERCE, exatamente. O primeiro presidente, doutor, era um advogado veio de Brasília chamado Bezerra. Pois bem, o recurso foi conhecido e provido, a decisão primeira foi reformada e eu estou suspendendo a determinação do juízo, né? Do juízo que determinou a reintegração de posse. Estou dizendo que dou provimento e assim reformar a decisão agravada a fim de que o recorrente seja mantido na posse do bem, casa é uma casa, nele encravada, ao menos até o final da fase probatória. É como voto. Pois não. Desembargador Evandro. Acompanho o senhor. Também acompanho o novo relator e logo declaro que o resultado foi agravo de instrumento conhecido e provido. Obrigado, doutor. Excelência, pela Doutor ordem, Anderson. doutor Durval, eu queria pedir, Vossa Excelência, que Pois não. constasse em ata, que eu dedico os trabalhos desta manhã em memória do meu irmão falecido, que ontem completou 3 meses, delegado de polícia do Paraná, Wanderson Gugel Batista, que nos deixou ali num acidente trágico em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E para mim estar aqui é superando uma dor tremenda. Ontem eu passei o dia nervoso, triste, mas que hoje eu estou dedicando os trabalhos dessa manhã em memória do meu amado irmão, um rapaz que amava o direito, dedicou a sua vida à polícia e que hoje Deus o recebe lá na glória. Obrigado, Excelência. Muita tristeza, solidariedade também ao sofrimento do doutor Nós Anderson. lamentamos e nos solidarizamos com Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Obrigado. Então, dando sequência, nós vamos agora ao 52, é isso? 52, que é Darival, sim. Volto de novo. É o agravo de instrumento, doutor Darival, 062 4755, traço 94.2023.8.06, sequência de 4 zeros, agravante é letra em 2 comércios e medidores elétricos e agravado FAI, sistema de medição. Vossa Excelência tem a palavra. Tem um advogado, né? Solicitaram? Uhum. Então, solicitaram. Doutor Márcio e doutor Paulo Eugênio. Então,
Doutor Márcio se encontra? Sou eu, excelência. Ah, sim. E o outro é o advogado Márcio Paulo Eugênio, né? Isso. Paulo, se encontra? Ok. Então, começando. Doutor Márcio. Desacostumado com sessões presenciais. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para proceder à defesa de Eletra, Indústria, Comércio de Medidores, é isso? Perfeito. Reforço aqui... Dispensa também um relatório logo nisso? Dispensa. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Reforço aqui as saudações. Muito obrigado, desembargador Durval, presidente, desembargador Darival, desembargador Bezerra, desembargador Evandro, doutora Leila, que acompanha a sessão. Excelências, o caso em apreço trata-se de um agravo de instrumento em face de decisão de piso, em que foi concedido tutela de urgência, nos termos do artigo 300, em razão do pleito da promovente, hoje agravada, FAI, em que a FAI sustenta haver uma quebra contratual de um NDA e que essa quebra ensejaria uma concorrência desleal. Diante disso, o juiz de piso deferiu parcialmente, e observem bem a extensão da decisão, a tutela para que a Eletra cesse a comercialização de hidrômetros ultrassônicos, bem como deixe de concorrer com a autora em qualquer certame público que tenha como objeto compra e comercialização de hidrômetros ultrassônicos, se abstendo de aliciar e ou contratar funcionários ou ex-funcionários da autora. Deixe de utilizar a tecnologia obtida através de informações confidenciais tomadas junto à FAI. E aí, excelências, no caso em apreço, parte-se de alguns pressupostos equivocados. O primeiro é de que se utiliza tecnologia aproveitada por parte desse NDA. O segundo, que acho que é, de certa forma, evidente, a contratação de ex-funcionários. Os funcionários estão disponíveis no mercado. Uma coisa é você contratar funcionário, outra é contratar ex-funcionários. Inclusive, se traz essa argumentação de que foram contratados e aliciados funcionários da FAI. Com a prova um pouco vacilante, se tenta construir essa comprovação. No entanto, excelência, os funcionários contratados, menos de uma dezena no universo de centenas, não teriam o condão de transferir qualquer tecnologia de uma empresa a outra, principalmente ou maiormente por já estarem disponíveis no mercado de trabalho. Esse ponto, de menor relevância, merece mero apontamento. Compreendo, excelências, que a decisão recorrida merece reproche por diversos outros pontos também, principalmente quando se fala da parte concorrencial. Para que se aplique uma medida tão severa como a cessação da venda do principal produto vendido pela agravante, que desde 2018, mais de um ano antes da assinatura do dito NDA, que justifica supostamente essa concessão de medida de urgência, eram vendidos e comercializados os mesmos medidores ultrassônicos que hoje são vendidos, comercializados e produzidos pela Eletra. Vejam só, excelência, se traz um elemento de um NDA, que é um termo de confidencialidade, em que você tem informações preliminares para eventual interesse em aquisição de uma operação. Essa operação não caminha por motivos alheios ao nosso processo, e, em função da assinatura desse NDA, um concorrente tem a brilhante ideia de dizer, olha, eu tinha a exclusividade da venda de medidores ultrassônicos. Acho que, de certa forma, inadequado, inclusive o termo. Por quê? Porque não só ele não tinha essa exclusividade, porque diversos outros concorrentes do Brasil contam com essa tecnologia, Conaut, Saga, Sagatec, SDB, Astrum, Dismed e a própria Eletra, como também já se comercializava antes dessa assinatura
o mesmo produto, nas mesmas especificações. E aí, excelências, trazem um estudo técnico aos autos que defende haver similitude. É óbvio, há similitude sim. Se há leitura por meio ultrassônico, é evidente que a técnica utilizada é a mesma. Ocorre, excelências, que a tecnologia, inclusive trazemos aos autos, um estudo comparativo assinado por técnico qualificado, engenheiro com especialidade na área, especificamente a folha 242 e 247, em que se traz um contraponto do laudo apresentado. A metodologia vai ser a mesma, similitude vai haver, mas o método, a forma, o desenho industrial, tudo completamente diferente. Inclusive, em que momento é medido, por onde a sonda ultrassônica passa, enfim. São diversos os argumentos e basta uma simples análise desse estudo para chegar a essa conclusão. Além disso, excelências, havendo aí alguma dúvida, é possível que o juiz de piso faça essa ponderação através de uma perícia técnica que foi pedido nos autos. Não obstante, o nosso artigo 300, aí a parte técnica em si, nos ensina, no parágrafo 3º, especificamente, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de inversibilidade dos efeitos da decisão. Ora, excelência, se eu não posso vender, eu estou fadado a um insucesso, eu estou fadado a fechar. E, ademais disso, excelências, é muito coincidente que após o investimento de 17 milhões no parque da Eletra, conhecido, noticiado, a FAI ajuize uma ação dessa natureza, depois de concluído o parque. Essa é a maior coincidência aqui que trazemos. Bem, na mesma linha, o Renan Tamay nos explica que existe invocação de proporcionalidade para a aplicação do artigo 300, parágrafo 3º, que determina que a tutela de urgência, quando houver perigo de reversibilidade, não deve ser concedida. Evidente, excelência. É pena capital. Eu estou fadado à morte se assim seguir. São 5 meses sem poder concorrer. E vejam, excelência, os últimos certames, 5 pelo menos, de concorrências milionárias que seriam necessários à manutenção da empresa, nenhum deles foi a FAI que se sagrou vencedora. Então, não há exclusividade. Ora, nos autos também trazemos todas essas informações dos certames, de quem ganhou, de quem concorreu, de que a tecnologia não é uma exclusividade dela. Bem, evidenciados todos esses pontos, evidenciado que não há nenhum benefício alcançado pela Eletra em informações recebidas pelo NDA, que não há prova nos autos de que essa tecnologia foi aproveitada, não há que se falar em concessão de tutela de urgência, principalmente quando essa é capaz de causar um dano de difícil reparação. Por outro lado, excelências, a FAI pode, ao longo do processo, comprovar que houve concorrência desleal, que houve um benefício obtido, e mensurar qual é o tamanho do dano que ela suportou. Nessa ocasião, ela poderá pleitear os prejuízos suportados e aí exigir, caso de fato comprove, caso de fato consiga êxito em apresentar essa concorrência desleal, esse benefício, a reparação dos prejuízos suportados. É sim, excelência, que me manifesto, rogo a cada um que avalie com atenção os documentos aqui mencionados e que conheçam e concedam provimento ao agravo aqui em apreço. Muito obrigado e um bom dia a todos. Então, eu agradeço ao doutor Márcio, mas na sequência vem o doutor Paulo Eugênio. Por favor, se habilite. Esse lado aqui. Obrigado. Ainda tem um número mais ou menos. Está errado. Obrigado. Agora eu tive saudade do desembargador Justício, que ele sentava ao meu lado e eu ajudava muito. Por favor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para proceder à defesa do seu cliente. Muito obrigado.
Muito bom dia, excelências. Eu quero, na pessoa do desembargador-presidente, doutor Durval Aires, agradecer e dar um bom dia aos demais desembargadores, componentes dessa 4ª Câmara de Direito Privado, a doutora, aos demais colegas que estão aqui presentes e servidores. Para ser bem franco, eu preparei um script, né, como todo advogado que tem que trazer aqui, tem que ter a desenvoltura para preparar realmente como é que é o início, o meio e fim da sustentação, mas escutando as considerações muito bem trazidas aqui pelo advogado representante da Eletra, eu queria só fazer ponderações iniciais de forma bem breve, antes de voltar para esse meu script, que eu vou, obviamente, ter que otimizar melhor o tempo, né? O doutor mencionou que a Eletra comercializava, antes da assinatura do NDA, né, que é o Acordo de Confidencialidade, que ela já comercializava o produto. Entretanto, na própria petição do agravo de instrumento, eles mencionam, acredito até que foi uma mera confusão, que quem fabricava o produto antes da assinatura do NDA era a Zelink, a fabricante do produto, e não aquela que comercializava, que era a Eletra. A Eletra só iniciou a comercialização, isso é o que está mencionando no próprio agravo de instrumento, posterior ao NDA. Então, esse é um ponto que tem que deixar registrado inicialmente. Não, mas... utilizando os argumentos até de um trecho que eu tenho aqui, da própria petição, que é a folha 6 da petição, do agravo de instrumento, que eles mencionam que era a Zelink, que era a fabricante do produto, né, do medidor ultrassônico, e que em 2018 ela fazia essa fabricação, uma empresa chinesa, e que a FAI só começou com a Eletra, na verdade, só iniciou com essa comercialização posterior ao NDA. Dito isso, um outro ponto também que o doutor mencionou foi o aliciamento. Em relação ao aliciamento, uma sequência de surpresas, né, de coincidências, que inclusive foram reconhecidas expressamente também nas petições da própria Eletra. E aqui eu queria pedir a licença aos desembargadores, apenas para citar um trecho da petição, no qual a Eletra, a gente até coloca o nome do tópico como confissão expressa, né, que não há mais necessidade, é um fato incontroverso, na medida em que eles colocam assim, eu peço mais uma vez a licença, que está nas folhas 296, e eles mencionam: no que tange ao suposto aliciamento dos funcionários, trata-se, em verdade, de uma infeliz coincidência, provocada por uma pequena falha de comunicação entre os setores da hora contestante, o que já está sendo apurado e regularizado internamente. Ou seja, há uma confissão expressa que acontecia essa falha de comunicação, essa infeliz coincidência, e que, inclusive, assim, agora, até fazendo a menção a alguns documentos que estão nos autos, o que eu vou destacar, que são as provas que sequer são rebatidas ou impugnadas em qualquer momento na petição de agravo ou em qualquer manifestação, inclusive nos memoriais que foram apresentados há poucos dias antes dessa sessão. E entre as provas estão o termo de confidencialidade e não concorrência, que é importante ressaltar a diferença, né? Eu não quero nem fazer aqui uma extensão do que é o conceito da palavra, mas o agravo de instrumento é todo tensionado a falar sobre as informações confidenciais, mas o que se contrarrazoa nesse agravo de instrumento é que há uma cláusula específica de não concorrência, que desde 2019, quando foi assinado o termo, estava lá constando aquela cláusula que durante 5 anos, ou seja, de 2019, se me falham os cálculos, até final do próximo ano, as empresas não podem concorrer entre si. Uma concorrência num mercado, num nicho que é muito específico, que é de medidor ultrassônico. E aí, dentro dessas provas que estão nos autos principais, nos autos de origem, como também estão nos autos do agravo de instrumento, foram mencionados por todas as partes, anexados, e também os autos são digitais, termo de confidencialidade e não concorrência, a lista dos funcionários que saíam da FAI e entravam na Eletra, em um curtíssimo intervalo de tempo, inclusive um hiato, às vezes, de 1 mês. E dentre eles, aqui a gente tem que destacar quem foi o funcionário, inclusive não foi também impugnado esse documento, que foi o funcionário senhor Marques de Oliveira, que nós mencionamos e trazemos uma cópia do LinkedIn dele. Ele é simplesmente a pessoa, o inventor do medidor, que trabalhava na Eletra,
que trabalhava na FAI, e simplesmente ele sai da FAI e ele é contratado pela Eletra em um intervalo de 1 mês. Isso consta no LinkedIn dele e sequer foi impugnado em nenhum momento. Para além disso, juntamos atas notariais de funcionários que demonstraram, além de a relação de 8 ou 9 funcionários que saíram e no intervalo de 1 mês foram contratados pela Eletra, também de um funcionário que recebeu a sondagem e o aliciamento por parte da Eletra. Essa ata também não foi impugnada, até porque não precisa impugnar quando na própria contestação e nos documentos eles reconhecem que foi uma falha de comunicação. Então, é uma sequência de argumentos, de elementos probatórios que fizeram com que, na primeira instância, na origem, o magistrado de piso analisasse, e sim, aqui eu quero reforçar, o objeto desse agravo de instrumento é a ausência de probabilidade do direito. Se a gente está falando de ausência de probabilidade do direito, e assim é mencionado no agravo de instrumento que, peço mais uma vez a licença para citar o trecho, ausência de indicação expressa de onde reside a probabilidade do direito. Ora, se a gente parar para revisitar exatamente a decisão de primeira instância, a decisão liminar, o magistrado de piso deixa bem claro, e aqui, mais uma vez, eu peço a licença dos senhores, porque é importante trazer essas circunstâncias processuais. Na situação subjúdice, verifica-se a existência de acordo de confidencialidade, documentação que confirma que os funcionários da autora foram contratados logo após a demissão do pedido, assim como o laudo comparativo que descreve a similaridade entre os medidores. Fecha aspas. Se isso não é uma razão de decidir, né, a ratio decidendi necessária que o magistrado de piso precisaria, analisando uma farta documentação que eu trouxe aqui, um breve relato aqui do que tem, dos anexos que estão no processo, e que ele analisou esses anexos e proferiu a decisão reconhecendo a probabilidade do direito, o que é que seria? Inclusive, apenas para finalizar, esse mesmo agravo de instrumento teve um pedido de tutela recursal. E na tutela recursal, o eminente desembargador relator também fez essa análise e verificou que sim, o juiz de piso analisou todos os documentos, que não foram poucos, que foram carreados com a exordial, e naquela oportunidade ele identificou que estava presente os requisitos do artigo 300. E por isso ele concedeu, de fato, sem ouvir a parte contrária, mas que o que mais chama a atenção, e agora é importante que se registre, depois da possibilidade de escutar a parte contrária e de eles trazerem a contestação, o que aconteceu? A contestação veio praticamente confirmando toda a tese da inicial, assumindo que houve a falha de comunicação interna em relação ao aliciamento, que sequer é um silêncio sepulcral da parte agravante em relação ao aliciamento. É só analisar a petição do agravo de instrumento, que não se vê em nenhum momento algo nesse sentido, que é objeto também da formação do convencimento do juiz de piso, para confirmar a probabilidade do direito. Ou seja, uma sequência de elementos fáticos, mas não só fáticos, e, sobretudo, probatórios, inúmeros documentos que estão carreados nos autos que comprovam que a decisão de primeira instância deve ser mantida, assim como a decisão interlocutória proferida pelo eminente desembargador relator no curso já desse agravo de instrumento. E quero só finalizar a minha sustentação pedindo aos senhores que também analisem de forma detida esses documentos, sobretudo as petições, esses trechos das petições em que há reconhecimento expresso, e assim possam negar provimento ao agravo de instrumento que ora se discute. Muito obrigado. Agora retorna a palavra ao nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo os advogados sustentantes, doutor Marcos e doutor Paulo Eugênio. Parabenizo-os pela sustentação oral e vou ler aqui a proposta de emenda, senhor presidente. Processual civil, agravo de instrumento, ação inibitória, acordo de confidencialidade celebrado entre os litigantes, parceria comercial e avaliação de negócios
a serem tabulados pelas partes, alegação de violação ao pacto celebrado por parte da recorrente devido à comercialização de produto similar e contratação de funcionários da recorrida, fatos alegados que violam o acordo de confidencialidade, liminar deferida em primeira instância para impedir que a recorrente comercialize produtos e utilize a tecnologia da recorrida, bem como se abstenha de aliciar ou contratar funcionários da promovente, questão que demanda dilação probatória, ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados pela recorrente. Então, eu estou conhecendo do recurso, senhor presidente, mas eu estou desprovendo e também declarando prejudicado o agravo interno apresentado pelas partes. É como voto, senhor presidente. Pois não. Desembargador Bezerra Cavalcante. Presidente, eu já havia votado provisoriamente e só relembrando que o eminente colega relator agiu bem, haja vista que a matéria é de altíssima complexidade. Sim. Matéria que eu acho que em agravo de instrumento fica muito, a visão do julgador é muito restrita, né? Acho que a instrução processual dirá quem efetivamente tem razão, né? E provavelmente essa situação virá novamente ao conhecimento do relator, e nós teremos então condição de votar, né, com maior profundidade. Eu acompanho então o relator. Perfeito. Desembargador Evandro, como se manifesta? Pois não, senhor presidente. Eu também cumprimento os nobres advogados e, a bem da verdade, informo aos eminentes pares que recebi. Eu acho que na semana passada o advogado da agravante, né, ouvi atentamente o que ele tinha a expor, mas nada que pudesse confrontar o bem lançado voto do eminente relator com as achegas do desembargador Bezerra quanto à via estreita do agravo do instrumento para a discussão de demanda tão complexa. Eu acompanho integralmente a relatoria do desembargador Darival. Então, vou declarar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno também prejudicado? Perfeito. Então, os advogados Márcio, Rafael, Paulo Eugênio, nosso abraço. Dando sequência, então, também ainda com o desembargador Darival. O apelo, a apelação civil 0216757, traço 45.2020.8.06, meu contrário. Apelante Laís Vieira Cunha. E apelado Minderway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Da pauta é o 79. Né? Então, com a palavra do novo relator. Doutora Mariana. Doutora Mariana. Pois não, eu acho que poderia ser concedida primeiro a palavra à doutora Marina, né? Pois não. Com os nossos cumprimentos e saudações. Ah, sim, porque a doutora Mariana se encontra onde aí? Se encontra, eu acho. Se encontra. Então, será que ela... A gente não consegue ouvi-la, doutora. Que ela não consegue ouvi-la ou dispensar do relatório? Não ouvimos a senhora. É porque nós não estamos conseguindo ouvir a advogada. Nem vendo. Então, e pela resolução, o secretário está aqui me advertindo, é ônus do advogado. Prover toda essa tecnologia, né?
Resolução 10. Resolução 10. Então você vem. Doutora, nós não conseguimos ouvi-la. Se ela consegue aí. Deu um prazo regimental. Não sei. Ou a gente pula ele, ou a gente volta logo. Aí o senhor que sabe. Não tem como, Então, eu passo a palavra ao relator. Pois não, Excelência, em homenagem à advogada, que pode estar escutando e não está falando, nem está sendo vista, né? Sim. Eu vou ler só aqui a cabeça da ementa. Perfeito. Apelação, direito do consumidor, sentença de improcedência, pretensão de declaração de inexistência do débito impugnado, com a consequente condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais, preambular de ofensa à dialeticidade não acolhida, preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. No caso, a parte promovente suscita a incidência de juros abusivos, bem como defende o adimplemento da dívida. Parte autora que não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373 do Código de Processo Civil. Ausência de acervo probatório que corrobore com a tese autoral, taxa de juros pactuada inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, recurso conhecido, senhor presidente, e eminentes pares, mas desprovido. É como voto. Desembargador Bezerra, Acompanho sua excelência. Desembargador Evandro. Pois não, só o registro de que a advogada foi chamada, mas o que se viu foi só as imagens. Não é? Nem imagens. Aqui ainda apareceu, estou vendo. De modo que a sua defesa oral foi prejudicada, né? Por ela. Oi. Descumprimento da regra. Agora não vai conseguir falar. Proclamado o resultado agora. Proclama o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Na sequência, agora o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que é o número 3, é isso? Aliás, é o 112, né? Isso. 112. É o agravo de instrumento 063-0283, traço 46.2022.8.06. Aí tem um ponto e tem a sequência de 0. Agravante Banco do Brasil e agravado Condomínio Residencial Cidade Jardim 2. Quem que recorre? Quem recorre é o Banco do Brasil, agravante. Isso. Tem também? Quem? Agravante. Agravante. Agravante solicitou, né? Está aí? Isso, excelência. Presente, advogado do Banco do Brasil. Então, Vossa Excelência dispensa o relatório? Dispensa, excelência. Pode começar a fazer sua defesa. Defesa do seu cliente. Obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores presentes na sessão de julgamento de data de hoje, excelentíssimo representante do Ministério Público, representante da Defensoria Pública, serventuários dessa Justiça, advogados e demais jurisdicionados presentes, eu inicio desejando bom dia a todos. Trata o presente agravo de instrumento de uma demanda ajuizada originalmente pelo condomínio Cidade Jardim, com os mais diversos quadras e lotes em face do Banco do Brasil, pugnando uma indenização por dano material e moral decorrente de supostos vícios estruturais. E, na origem, o deslinde da questão passará necessariamente por uma produção da prova pericial, para que se possa aferir a responsabilidade ou não da construtora que realizou a obra, e não do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não realizou obra alguma. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão do juízo de piso, que determinou a produção da prova pericial sem antes analisar as preliminares lançadas em sede de contestação. Ou seja, se antes proferir a decisão de saneamento nos autos, é urgente que se profira a decisão de saneamento antes que se prossiga nos autos de origem com a produção da prova pericial,
porque na contestação apresentada pelo banco, uma das preliminares, por exemplo, é a questão do chamamento ao processo da construtora direcional, que efetivamente construiu o empreendimento cujo vícios estruturais a parte autora da ação original reclama, e também do Fundo de Arrendamento Residencial, do FAR, que foi o contratante de fato. Quando você analisa o contrato de financiamento da obra, quem instala é o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. E, então, prosseguir na realização da prova pericial, sem que antes se analise o ingresso da construtora e se antes se analise o ingresso do FAR na demanda de origem, pode gerar um prejuízo insanável, posto que, depois de feita realizada a prova pericial, mesmo que posteriormente se ingresse ao FAR, digo FAR porque a construtora direcional acabou por ingressar espontaneamente nos autos, mas mesmo que não se analise nesse momento o ingresso do FAR, uma vez que a prova pericial seja produzida, o momento de indicação de assistente, de quesitos, de análise, de acompanhamento da produção da prova pericial, ela vai estar todo precluso, ela vai estar todo finalizado. Então, não se está aqui nesse momento, que está aqui se impugnando a ordem de realização da perícia, sem que antes se profira uma decisão de saneamento, que se analise a necessidade do ingresso de outros atores processuais na lide, para que se aproveite o momento de ingresso desses atores processuais, que é a construtora direcional, que já ingressou espontaneamente nos autos, e do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, que é gerido pela Caixa Econômica, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, para que manifeste seu interesse em prosseguir na demanda, para tomar parte na demanda, e assim também possam, no momento processual adequado, indicar seus assistentes, formular seus quesitos, participando assim da produção da prova pericial. A decisão de realização da perícia, sem antes proferir essa decisão de saneamento, de análise preliminares, ela acaba indo de encontro a outras decisões similares proferidas por outras varas. Digo decisões similares, mas posso até dizer que são absolutamente iguais, porque o condomínio residencial ajuizou 28 ações em face do Banco do Brasil, apenas variando a quadra e o lote. E em memoriais relacionados aos autos de julgamento desse agravo de instrumento, o Banco do Brasil colocou como exemplo 3 processos. Um da 39ª vara e um da 3ª vara, onde os juízes decidiram por bem ouvir antes o FAR para que ele manifeste o seu interesse em ingressar na lide, para que só depois se produza a prova pericial, e um da 3ª Vara Civil de Fortaleza, que inclusive foi deslocada a competência para a Justiça Federal, porque a Caixa Econômica Federal, como operadora de recursos do FAR, gestora do FAR, decidiu manifestar seu interesse na lide. Perceba, Excelência, então, que eu prossegui com a marcha processual, sem que antes o juízo de piso, se quer pelo menos profira a sua decisão de saneamento, e aí, uma vez proferida a decisão, rejeitadas preliminares colocadas em sede de defesa pelo banco e pela construtora direcional, aí sim haverá um outro momento que de se impugnar, de se agravar aquilo que for processualmente impugnável ou agravável, é um outro momento que ainda acontecerá. Nesse momento, apenas se requer que a realização da ordem de perícia seja sustada, sem que até que o juízo de piso profira sua decisão de saneamento. Até que antes ele analisa essa ingresso dos outros atores processuais na demanda. Essa é a razão do ajuizamento desse agravo de instrumento do Banco do Brasil, pelo que ele requer nosso total provimento do nosso recurso, Excelências. Agradeço a atenção, obrigado. Então, devolvo então a palavra ao nobre relator. Pois bem, presidente, renovo mais uma vez os meus cumprimentos a todos, especialmente agora o advogado do Banco do Brasil, agradecendo pela sustentação. E vou de logo ao ponto, presidente, dizendo que cinge-se ao presente feito apenas em avaliar se merece reproche a decisão recorrida tomada no processo de folhas e de número 3428/3430 do auto processo de primeiro grau, aliás, de folhas 3428 e 3430,
No processo que corre lá no primeiro grau de número 022, 4.000 ao contrário, 97/2021, e é bom que se diga que não incluiu o fundo de arrendamento residencial no polo passivo do presente da lei. É só isto o agravo. Perfeito. Não envolve outro problema. Digo eu, pois bem, de logo importa destacar que o STJ pacificou o entendimento no sentido da aplicação das regras consumeristas ao sistema financeiro da habitação, SFH, o que inclui o programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, desde que o contrato tenha sido celebrado após o advento do CDC. É precedente já consagrado no STJ. No caso, diante da responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de consumo, o consumidor realmente possui a faculdade de demandar em juízo apenas contra um dos devedores solidários. É a escolha do consumidor, conforme também entendimento do STJ. E prossigo dizendo, tratando-se de relação de consumo, a celeridade processual pende em favor do consumidor, obstando a intervenção do terceiro pleiteada pelo fornecedor e determinando que eventual direito de regresso seja buscado em ação própria, salvo hipótese de contrato de seguro de responsabilidade, consoante artigos 88 e 101.2 do CDC. Nessa atuada, a situação elencada nos autos não define-se de fato como hipótese legal de chamamento ao processo, haja vista que configura clara a relação de consumo, sendo inviável ao fornecedor reclamar a intervenção de terceiro, excetuada a hipótese legal de seguradora, por contrato de seguro de responsabilidade, consoante os artigos citados, 88, 101, CDC. Outro sim, na forma do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, vislumbra-se que a hipótese dos autos é de litisconsórcio facultativo e não necessário, como sustenta a parte agravante, motivo pelo qual decidiu corretamente o juízo de piso ao indeferir pedido de inclusão do fundo de arrendamento residencial no polo passivo da presente demanda. Portanto, presidente, conheço do recurso de agravo instrumento, dou-lhe por desprovido e mantenho de forma integral a decisão do juízo de primeiro grau. Pois não. Como voto. Como se manifesta, desembargador Evandro. Não, senhor presidente, eu cumprimento o doutor Welter Tadeu. Sua Excelência, o relator foi muito claro e preciso na fundamentação do voto dele. Não há qualquer reparo a fazer. Acompanho integralmente, presidente. Perfeito. Também acompanho o nobre relator e, desde logo, declaro o resultado, que o recurso foi conhecido e desprovido, não é? Cumprimentando o doutor Tadeu. Agradeço, Excelência. Desejo a todos um excelente dia de trabalho. Peço licença para me retirar da sessão. Pois não, queridos. Então, vamos... Agora a gente vai passar para o de trás. Certo. Aqui é... É o desembargador Evandro. Agora vamos... 161. Vou ver ao desembargador. O meu? Já acabou, senhor. Acabou. Do senhor. Agora o desembargador Evandro. Então, eu começo com 161. Uhum. Que é o número, né? É o agravo de instrumento 062 63 34 77.2023.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros. Agravante é a Unimed do Cariri e agravado Danilo Ivo Feitosa. Veja aí se o advogado se encontra já. Doutora Maria Natália agora se encontra. Maria Natália. Estou presente, Excelência. Agravada. Então, Estou presente. pela agravada. Pergunta então se ela dispensa o relatório. Dispenso sim. Senhor presidente,
pela ordem. Penso eu que também, é exatamente. dispensável, doutora Natália. Primeiro, bom dia. Eu estou mantendo a decisão. Pois não. Creio que seja dispensável a sua sustentação oral. Dispensa também, doutora? No caso, manutenção da decisão de piso, é isso? Exato, doutor. Sim. Pois eu dispenso. Então, Vossa Excelência... Eu vou me ater apenas ao frontispício. Frontispício com jeito. Desembargador Darival. Darival, frontispício. Direito civil do consumidor, agravo de instrumento, plano de saúde. Cancelamento unilateral do contrato por inadimplência. Necessidade da observância de requisitos legais. Prova da notificação pessoal questionável. Recurso conhecido e provido decisão mantida. É como voto, senhor presidente. Pois não, também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Darival, como vota? Acompanho, senhor eminente relator, em todos os seus termos, viu? E suas fundamentações e sua conclusão. Perfeito. Obrigado. Então, eu cumprimento a doutora Maria Natália, e aí vai o resultado. Recurso conhecido e improvido. Na sequência, também do desembargador Evandro. É o número 170, que é o agravo de instrumento 062-6769-51, ponto 2023.8.06, uma sequência de 4 zeros, agravante SEC Internacional S.A. e agravado Banco Sistema S.A. Não é? Desembargadora, a doutora Juliana, né, se encontra? Isso, Excelência, estou aqui. Agravante. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a defesa do seu cliente, que é o SEC Internacional S.A. Pode começar. Obrigada. Inicialmente, excelentíssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores, procurador de justiça, eventuários de justiça, colegas advogados aqui presentes, desejo a todos um excelente dia. Excelências, o meu nome é Juliana de Almeida, sou advogada da parte agravante, SEC Internacional, e o meu objetivo com a presente sustentação oral é o provimento do agravo de instrumento ora interposto, que certamente esperamos culminará com 3 objetivos. Quais são as conclusões que esperamos aqui? Que a citação editalícia, que entendemos que foi prematura, ela seja considerada nula, esse é o primeiro objetivo. O segundo é que as matérias aduzidas na exceção de preceptividade que opomos na execução oposta pelo Banco Sistema, elas sejam conhecidas, afinal, as argumentações aduzidas, elas não demandam de dilação probatória, em face de todos os documentos acostados, e terceiro, em face dessas 2 argumentações conclusões que eu já mencionei, que o bem que pertence à parte ora agravante e que estava sendo indicado em asta pública, que ele seja impossibilitado de ser alienado. Na atuada dessas razões, excelências, acreditando veementemente nos motivos que são capazes de demonstrar a verossimilhança do recurso de agravo de instrumento, e buscando ser breve, porque eu sei que ainda tem outros processos, outros julgados que vossas excelências ainda vão tratar aqui nessa sessão de julgamento, eu vou historiar um pouco o caso, muito embora tenha dispensado o relatório, para depois tratar dos motivos pelo qual entendemos que essa citação é nula e que a sentença que, ora, buscamos rebater deve ser reformada, certo? Então, eu vou iniciar com um pouco desse histórico do caso. Trata-se de uma execução de título extrajudicial,
aforada pelo Banco Sistema em face da SEC Internacional, mais 2 avalistas, certo? Ora requeridos. Essa dívida, inicialmente, ela importava em 1.500.000 e ela decorria de um contrato de confissão de dívidas, ou seja, era o Banco Sistema em face da SEC Internacional, que é uma sociedade anônima, mais 2 avalistas. Conforme foi exposto na nossa sessão de pré-executividade, observando que a SEC ela foi citada através de uma citação por edital, antes do pedido de citação editalícia deferido pelo juízo de piso, a SEC Internacional ela teve apenas 2 citações, 2 tentativas de citação, excelências, por intermédio de oficial de justiça no processo, apenas 2 tentativas de citação. E essas 2 tentativas, elas ocorreram no mesmo endereço, e esse endereço foi o endereço indicado na exordial. Deve-se destacar que nessa primeira ocasião, na primeira ocasião em que ocorreu a primeira tentativa, nesse primeiro endereço, a tentativa ela não logrou êxito porque as atividades da empresa elas estavam paralisadas, e na segunda vez também não logrou êxito porque a empresa não mais figurava, não mais funcionava no local. Depois, a parte adversa pediu a citação por edital, o juiz deferiu e, assim, o processo seguiu. A parte adversa, tentando levar com todo o respeito à parte adversa, o magistrado de piso a incidir em erro, tentando fazer com que acreditasse que tinha esgotado todos os mecanismos no sentido a tentar ser deferida a citação editalícia, tentou fazer crer com que, como é que eu posso explicar? Que o oficial de justiça tinha tentado citar a empresa através das outras partes requeridas, só que as outras partes requeridas eram partes no processo e não representantes da empresa. Então, assim, existe esse aspecto que deve ser levado em consideração. Os oficiais de justiça, eles tentaram citar as outras pessoas, então eram atos pessoais, porque eram 3 partes no processo, era a empresa e eram os avalistas. Então, assim, observando que a jurisprudência pátria determina que a citação, que é uma modalidade de citação ficta, e que ela deve ser uma medida excepcional e que também incumbe à parte exequente tentar, de todas as medidas cabíveis, efetuar diligências necessárias no sentido de indicar endereços, buscar medidas necessárias a citar pessoalmente a parte, entendemos que essa citação ela é nula de pleno direito. Então, dito isso, e reiterando todos os termos apresentados na razão desse recurso, agradeço a oportunidade de sustentar e desejo votos de felicidades a todos e pleiteio o provimento integral do agravo de instrumento. Obrigada. Pois então, volta então, desembargador Bezerra. Desembargador Evandro. Aliás, olha aí, rapaz, eu querendo conversar com o Bezerra e com o Darival. Então, desembargador Evandro, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, desembargador Bezerra, desembargador Darival. Esse é mais um daqueles processos que tanto tem nos afligido nessa Câmara. Essa demanda tem início no ano de 2000, ainda sob a presidência do atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Desembargador Bezerra, só uma precatória ao Estado do Piauí chegou ao conhecimento, o resultado de tal precatória e diligência, 17 anos depois
pelas mãos de um dos interessados. Olha aí. Recebi a doutora Juliana, a quem cumprimento em audiência, ouvi pacientemente, uma jovem e brilhante advogada. Né? Tive muito cuidado no exame deste processo, né? Apesar de antigo, isso não assoldou o meu julgamento. Eu li esse processo com bastante atenção, né? O que resultou no seguinte voto, que vou pretensiosamente tentar sintetizar na ementa, senhor presidente. Sim. Agravo do instrumento, direito processual civil, execução de título extrajudicial. Demanda proposta nos idos do ano 2000. Exceção de pré-executividade. Nulidade do ato citatório ficto. Argumento subsidiário de excesso no cálculo do quantum exequendo. Aplicabilidade do Código Buzaide ao destrame da lide. Princípio com as vênias do desembargador Darival, tempus regit actum. Édito autorizado rigorosamente dentro dos parâmetros esculpidos no artigo 231, inciso 1, do CPC de 73. Afirmação do autor e certidões do oficial de justiça sobre o paradeiro incerto dos réus. Dicção do artigo 232.1 do referido diploma legal. Pessoa jurídica que descuidou de atualizar o endereço vertido na avença. Vulneração da boa-fé contratual. Intervenientes garantidores solidários também não localizados. Resistência protocolada apenas quando autorizada a alienação judicial de bens imóveis dados em garantia. Revisional proposta pelos recipientes. Trâmite longevo por meio físico, apensada aos autos da ação executiva. Coexistência indicadora de esquivo das obrigações assumidas. Nulidade de algibeira detectada. Apuração da excessividade arguída. Necessidade de dilação probatória e contraditório, via inadequada. Ausência de legitimidade da postulante, reconhecida. Caducidade do mandado de representação. Recurso conhecido e desprovido. Decreto hostilizado, mantido na inteireza. É como o voto, senhor presidente. Então, eu queria cumprimentar a doutora Juliana de Almeida, eu também sigo o relator e passo a palavra. Da mesma forma que Vossa Excelência, eu cumprimento efusivamente a doutora Juliana e parabenizo-a pela sua sustentação. Senhor presidente, o voto do eminente relator foi proferido com muita proficiência, Sim, com muita segurança. Antiga e complexa. Como o nosso relator mesmo disse, com detalhes, ele examinou realmente com muita profundidade essa ação, e eu concordo com ele que justiça é essa, que demora mais de 20 anos para dar uma solução a um litígio. Mas eu, claro, ratifico, eu assino embaixo do voto do eminente relator e o parabenizo pelo brilhantismo e pela segurança da sua decisão. Vindo de Vossa Excelência é muito gratificante. Eu também parabenizo ao desembargador José Evandro, porque, além de antigo, a matéria também não é tão fácil. De modo que aqui, lançando o resultado final, o recurso foi conhecido e improvido. Então, na sequência, ainda com o desembargador Evandro, eu
Volvo ao número 176 e a apelação civil 0850459 traço 40.2014.8.0 ao contrário, apelante Colégio 21 de Abril e apelada Dilce Mary Paz Cavalcante Santos. Vamos então ver a advogada que pediu. Doutora Thaisa está aqui. Ver se ela se encontra em Bom rede dia, social. Excelência, me encontro. Pois então, primeiro pergunto se Vossa Excelência já dispensa a leitura do relatório. Sim? Excelência, antes de responder, só pela ordem, houve inicialmente um pedido de retirada de pauta, porque as partes estavam tentando transigir, chegar a um acordo, certo? Sim. Gostaria de ver se ainda há possibilidade da apreciação. De que? Do acordo? Pois não, senhor presidente. Eu recebi, até por comunicado do meu gabinete, que a doutora havia peticionado nesses autos pedindo a retirada de pauta de julgamento. Essa ação, senhor presidente, remonta a 2014. Há um tempo. Eu não vejo porquê, dentro dessa perspectiva de uma solução pactuada, da retirada de pauta. Houve tempo suficiente a isso? Mais do que suficiente. Com a vênia devida à advogada, eu estou indeferindo o requerimento. Perfeito. Mantendo o julgamento de Perfeito. Então, devo... Colocar em votação também? Questão de ordem? Acho que não. Seria porque o próprio relator... É o seguinte, senhor presidente, é melhor... Me parece que ela fez um requerimento à Câmara. É isso, doutora? A Câmara, é. A senhora... Assim, seria... assim, senhores, requerimento de um acordo, já de um processo de 2014. É esse. Não, esmagador. Esse processo é de 2014. Não há qualquer esboço de acordo. Ela pede a retirada de pauta do processo para que seja feita tentativas... Excelência, só... Ela pode pôr pro... Certo, perfeito. Parte de esclarecimento. Antes. Então, Vossa Excelência defere... O relator indeferiu. Vossa Excelência também concorda com esse deferimento? Claro, não tem não também, acho que a Câmara também repele, viu? Deferido. O acordo, ele pode... A advogada, a doutora Thaisa, ela pode formular depois, não é isso? Mesmo julgado. Então, devolvo a palavra à doutora Thaisa. Sim, Excelência dispensa o relatório e tem interesse na sustentação. Pois não. Ok, muito obrigada, agradeço. A você. Devolvo a palavra ao nobre relator. Presidente, facultar a palavra... ela, pois é. Pode, Vossa Excelência tem um prazo regimental. Doutora Thaís, pode começar. Pois não? Muito obrigada. Sim. Me ouvem bem, Excelências? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador relator, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores, servidores da Justiça e aos colegas advogados. A ação trata-se de revisional de aluguel e a apelação tem 2 pontos bem definidos para serem discutidos. Primeiramente, a nulidade da sentença pela vedação da decisão surpresa, além da impugnação direta das imagens utilizadas pelo juiz Lacó para o seu livre convencimento, uma vez que o magistrado utiliza imagens de locais diversos ao objeto do contrato de locação, objeto também da presente ação. E, por fim, o presente recurso visa também a reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de aluguel, uma vez que este encontra-se fora da realidade do mercado atual e, por certo, inviabilizará o prosseguimento da relação contratual entre as partes, pois também inviabiliza o prosseguimento do desenvolvimento da atividade econômica da apelante, que desenvolve serviços educacionais. No local do imóvel funciona um colégio, o 21 de abril. Pois bem,
Ainda na presente sessão, observando os julgados, durante o julgamento de um agravo de instrumento, o nobre desembargador-presidente sabiamente comentou o seguinte, que a visão inicial do magistrado ela é, de certa forma, limitada, mas a instrução processual mostrará o caminho a ser seguido. Pois bem, é aqui, Excelência, que guerreia-se justamente isso. O magistrado, em sua sentença, ouvida diversas vezes as provas produzidas pela apelante, ainda em sede de contestação, considerando tão somente o laudo produzido pela parte autora. Todavia, sem sequer observar, que justamente o nobre relator trouxe inicialmente que o processo é de 2014. Também, o laudo produzido pela parte autora foi elaborado em 2014, enquanto o laudo produzido pela apelante, todos dois, ambos particulares, mais o da apelante, produzido com visita em loco do profissional habilitado, foi elaborado em 2016. Transcorridos mais de 9 anos desde o início da ação, houveram diversas mudanças no mercado, inclusive mudanças essas ocasionadas pela pandemia, que recentemente ocasionou um verdadeiro rebuliço no mercado, tanto no mercado dos imóveis, como também no mercado educacional, objeto econômico qual o apelante desenvolve. Sendo assim, uma vez que o juiz utiliza um laudo de 2014, ouvidando ainda os pedidos da apelante para a realização de um novo laudo pericial, para que pudesse, então, subsidiar a sua decisão, o juízo, em sua decisão, ouvida, além dos pedidos de uma nova produção pericial, considerando exclusivamente o perito, o laudo pericial particular produzido pela autora, ainda em 2014, o qual utiliza outros imóveis que não os da rua do imóvel para trazer um parâmetro de valores, assim como utiliza uma régua totalmente desatualizada, o magistrado ainda utiliza imagens de local diverso do objeto da contratação, imagens que não retratam a rua Benjamin Barroso 810, que é o local onde o imóvel aqui está sendo discutido. O magistrado utiliza as redes sociais, o Instagram, nada mais do que a vitrine atual dos grandes negócios, utilizando imagens de benfeitorias realizadas pelo apelante em imóveis diversos, mas também na mesma rua, para basear sua decisão. Ocorre, Excelências, que na própria contestação, o apelante trouxe um laudo do qual informa a análise de outros imóveis o qual aluga na mesma rua, para demonstrar a disparidade do pedido da apelada. Ou seja, se o magistrado de primeira instância tivesse observado o laudo pericial apresentado na contestação, bem como a matéria apresentada na contestação, teria observado que o apelante possui outros imóveis na mesma rua alugados e desenvolve também sua atividade econômica lá. Ou seja, o magistrado utiliza imagens que não foram trazidas ao processo, mas imagens essas do Instagram de outros imóveis para basear a qualidade do imóvel que não o objeto desta ação. Sendo assim, Excelências, diante da ausência de saneamento do processo, da ausência de elaboração de um laudo pericial atualizado, considerando todas as provas ouvidadas pelo magistrado de primeira instância, é que pugna-se pela nulidade da sentença. Superado esse pedido, pugna-se ainda pela reforma da sentença no que tange ao valor arbitrário da título de aluguel, uma vez que este encontra-se totalmente fora da realidade do mercado. Sendo assim, Excelências, são essas as razões, agradeço demasiadamente a atenção e devolvo a palavra ao relator. Muito obrigada. Então, cumprimento a doutora Nilce, né? Thaís. Aliás, é a Thaísa Viana Pinheiro da Silva e já retorna a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente, eu renovo meus cumprimentos à doutora Thaísa e vou me cingir à leitura da ementa, que creio que destrama a matéria trazida a exame deste colegiado. Ação revisional de aluguel, acumulado com tutela antecipada, atualização do valor do aluguel do imóvel locado. Inteligência do artigo 19 da Lei 8.245/91. Adequação ao preço de mercado. Preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
valor fixado adequadamente, cerceamento de defesa, não ocorrência, recurso conhecido e não provido. De plano, chama a atenção o fato de que o primeiro reajuste do contrato locatício em tela, firmado em 1983, se deu apenas em 1996, após o ajuizamento de uma primeira ação revisional, resolvida pelo juiz da 5ª Vara Cível de Fortaleza. É notória, portanto, a defasagem do valor fixado na década de 90, que veio a ser questionado novamente em 2014, ano da proposição do Feito em Foco. A possibilidade de revisão do valor do aluguel no curso da relação locatícia está expressamente prevista no ordenamento pátrio, no artigo 19 da Lei 8.245, de 91. Na sentença proferida na origem, observa-se que o juízo, após apreciar o conjunto probatório apresentado, considerou que os documentos técnicos elaborados pelo polo ativo se mostraram mais condizentes com a atual situação do imóvel no que diz respeito tanto à sua estrutura física como também à sua classificação diante do mercado imobiliário, razão pela qual deu parcial provimento ao pleito exordial. Não assiste também razão ao apelante a alegativa de cerceamento de defesa pela utilização da magistrada sentenciante de fotos e informações presentes em redes sociais, pois a decisão somente faz uso desses elementos de acesso público para fins exemplificativos, não fundamentando o seu entendimento em tais premissas, mas sim nas evidências apresentadas ao longo da instrução processual. Dessa maneira, senhor presidente, eu estou conhecendo da apelação, mas negando-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Também acompanha o novo relator, desembargador Darival. Se eu nego provimento e o eminente relator, eu nego provimento ao recurso. Cumprimentando a doutora Thaís, proclamo o resultado, recurso conhecido e improvido. Na sequência, eu vou para o último dessa manhã, que é o 182, que é a apelação cível 012 0815 25.2016.8.06, ao contrário, apelante consultora Mota Machado, e apelado Clodoaldo Mangueira Rocha, e o advogado que solicita, ele já esteve aqui, eu acho que é o doutor João Henrique Duma Antero. A pessoa do escritório aqui está falando que ele está dispensando a sustentação oral. Ok, então já retorna a palavra ao relator, doutor José Evandro Nogueira Lima Filho. Perfeito, senhor presidente. A matéria é simples, sem muito dificuldade de entendimento. Eu vou me ater ao frontispício da proposta de acórdão, que foi redigida nos seguintes termos: apelação cível, ação de cobrança, comissão de corretagem imobiliária, parcial procedência na origem, pretensão de reforma, remuneração devida se constatado o nexo de causalidade entre a atividade do profissional e a concretização do negócio. Inteligência dos artigos 725 e 727 do Código Civil, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do STJ. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Pois não.
como vota, acompanha o relator e, de logo, Também acompanha o nobre relator, indaga excelência. ao desembargador Darival, também acompanha. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido, no entanto, improvido. Na sequência, seria agora a transformação dos votos. Acabou, mas nós devemos, então, confirmar os votos provisórios, transformando-os em permanentes. Eu confirmo todos os meus votos. Também confirmo todos os meus. Também confirmo, senhor. Também confirmo todos os meus. O senhor vai deixar registrado uma questão do ofício? Do ofício, sim. Seria bom, né? Seria bom. Então, Então, foi encaminhado a essa pequena corte fracionária o ofício lavra do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, solicitando, na forma regimental, solicitando um dos membros dessa corte, refere-se ao embargo de declaração número 0016868, e aí vai uma sequência de vários nomes da relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro, e ele pede e justifica a necessidade ante a suspeição do desembargador Everardo Lucena II. As férias de desembargador Inácio. Interessante, presidente. Pois não. É que eu tenho dito sempre que esses ofícios têm vindo em desobediência ao que já fora determinado por este tribunal. Sim. Na verdade, esse expediente ele deveria ter sido endereçado à terceira Câmara. Que é a seguinte, eu não sei por quê. Me parece... É porque a terceira Câmara tem a reunião no mesmo horário. No mesmo horário, mas me parece assim, Bezerra, me parece assim, viu, Bezerra? Isso eu vou até pagar, é uma manifestação que depois eu vou debater com vocês. Me parece que, como a nossa Câmara ela é bem unida, me parece que dá uma visão de benevolência. Olha, vamos lá naquela Câmara lá do desembargador Bezerra, do desembargador Darival e do Evandro e do Duval, que eles são... Pediu da quarta Câmara. O desembargador Bezerra foi, Vossa Excelência foi várias vezes à segunda Câmara, quando eu presidia, ou mesmo quando não estava na presidência, ia da quarta. Porque coincide os horários, aí ninguém, só que é onipresente, né? É Deus, todo-poderoso. Antes de finalizar, Vamos lá? Quer ir embora, Bezerra? Tudo bem. Não, Sim. já. Fica, então, determinado, é evidente que as justificativas, as escusas, estão bem fundamentadas, né? Desembargador Evandro, então, vai cumprir esse ônus. Perfeito? Recebo e acolho. Vossa Excelência... É bom. É bom. Então, antes de declarar... Qualquer jeito, o que tivesse. Perfeito. Eu, antes de encerrar, eu gostaria, senhores membros dessa Câmara, parabenizar e mandar uma manifestação de apreço e de sucesso ao Instituto de Direito Penal Econômico, não é, que promoveu na sexta-feira, daí porque eu não fui à reunião solicitada pelo desembargador presidente, não é? Porque eu fui convidado a esse conclave, não é? Desse Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico, não é? Patrocinado, eu acho que é Bruno Queiroz, é isso, doutora? Você está lá? Pois bem, que bom. Doutor Bruno Queiroz, doutor Roberto Vitor, são os promotores, o professor Ademar, que é o Ademarzinho, que realmente é muito preparado, é filho do nosso colega. Nosso querido colega, enfim. Mais solícitos, mais pessoais, mais atenciosos, Sim. Mais simpáticos. O Pablo Ademar tinha essas qualidades. E muito classista. Era demais. E muitas vezes corporativista também. Ele era a pessoa
Admirável, é isso mesmo. Então, esse instituto, ele trouxe o desembargador Darival, desembargador Bezerra e desembargador Evandro, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. De acordo. Mas, rapaz, eu fiquei impressionado pela fala do ministro, sua oratória e seu preparo intelectual. Ele é do Maranhão. Não é? Eu só comparei, porque eu estava exatamente lendo a biografia de um santo Agostinho, vendo a biografia dele, e ele, você sabe que ele era um pesquisador de nível fantástico, né? Mas era tanto bom como pesquisador, como orador também. E muitos fiéis daquela época, né, diziam o seguinte: quando Santo Agostinho pedia a palavra em qualquer púlpito, atraía as abelhas. Assim foi o ministro. Queria também mandar um abraço daqui para o doutor João Eduardo Cortez, que eu não sei se ele está me vendo. Doutora Leila, que eu... Cadê o Eduardo? Está aqui. Eduardo Cortez, um abraço muito grande, querido. Muito obrigado, desembargador. Doutora Leila, todos os integrantes, declaro então encerrada a apresentação. Não, só dizer ao desembargador Eduardo Cortez, ao doutor Eduardo Cortez, Eduardo. que parece que ele estava lá em Campos Sales, né? Eu também quero mandar um abraço para ele, um abraço para a doutora Leila, e um abraço, deixar um abraço para todos os colegas e desejar a todos paz e bem. E dizer que Santo Agostinho conseguiu converter um dos maiores filósofos da Grécia através da inteligência, do raciocínio e da doutrina filosófica que ele tinha sobre a igreja, né? É fantástico. Fantástico. Vamos. Evandro. Evandro.